Este episódio foi criado usando inteligência artificial. E agora vamos para a segunda parte, com o irmão Stephen Land Doutrina e Convênios 93. Um dos meus heróis é o Elder Larry Echo Hawk, que é uma autoridade geral dos 70. Ele cresceu em uma reserva indígena e, de alguma forma, por puro talento, acabou indo para a Universidade Brigham Young como jogador de futebol americano e estudante e acabou indo para a faculdade de Direito, né? Acabou se tornando procurador-geral do estado de Idaho. Acabou se tornando, eu acho, subsecretário do interior para assuntos indígenas. Ele tem 60 mil funcionários trabalhando para ele. Um dia eu estava conversando com ele e perguntei como que você consegue fazer isso, né? Como você consegue administrar uma organização como essa e ainda encontrar tempo para sua família, para seus estudos e para todas as outras coisas que você faz? E ele respondeu, isso se resume a uma coisa que eu faço. Quando cheguei à Universidade Brigham Young, vi a carga de trabalho e vi o futebol americano com tudo o que eu estava fazendo lá e soube que não teria capacidade para fazer tudo isso. Fiz uma promessa de que iria recorrer à ajuda do céu. Não estou dizendo isso com as palavras dele, é o que me lembro da impressão que ele me causou. Ele disse, decidi que iria ler 10 páginas do livro de Mormon todos os dias para me concentrar e me fortalecer, ler 10 páginas ou até sentir o espírito, né, o que acontecesse primeiro. E depois de fazer isso, ele disse que isso lhe deu força para fazer todas as outras coisas que precisava fazer. Então, ele disse algo muito parecido com isto. Não tenho isso escrito, mas ele disse, descobri que em qualquer dia, a coisa mais importante que eu fazia naquele dia era ler as escrituras. Depois de fazer isso tudo, o mais era secundário. Mas depois de fazer essa coisa importante, eu tinha a ajuda necessária para fazer as coisas que estavam além de mim e que eu precisava fazer durante o dia. Aí está o seu antídoto para o versículo 39. Se você não quer o versículo 39. Uau, que história incrível. Ele é um grande homem. Não leio 10 páginas do livro de Mormon todos os dias, mas isso está em minha mente. Toda vez que pego as escrituras, preciso ler pelo menos até sentir o espírito. Seria melhor se eu lesse 10 páginas. Sei que parece simples, mas se eu tiver um amigo ou um aluno que diga não sinto mais o que costumava sentir. Parece que a resposta nesta sessão é preencha sua vida com luz e verdade. John, você falou sobre o princípio da marinada, marinar na luz e na verdade. O Senhor nos deu tanto que podemos ouvir, ler, participar, depois ouvir, ler e participar novamente. Encha sua vida de luz e verdade. Parece que a luz afasta as trevas. Se ao menos tivéssemos uma maneira de ter acesso à verdade. A luz e a verdade. Quero dizer, talvez alguém para ler para nós sempre que quiséssemos. Se ao menos tivéssemos algo assim. Se ao menos não estivéssemos enfrentando a escuridão. Isso também existe, não é verdade? Sim, o mesmo artifício. Tínhamos um garoto em nossa ala que se levantou para fazer seu discurso de despedida há alguns anos. Eu não sabia que esse garoto sabia falar. Nós crescemos juntos. Nós, os filhos dele e os nossos, e lá não dava para ver bem os olhos dele. Ele se levantou para fazer seu discurso de despedida. Eu não o reconheci. Ele tinha cortado o cabelo. E então percebi quem ele era. E seu discurso de despedida foi: estou feliz por ir servir em uma missão. Vou dar o meu melhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Praticamente. Foi praticamente isso que ele disse, mas com muitas palavras, algumas combinações diferentes. Então, cerca de 2 anos depois, eu estava sentado na reunião sacramental e esse menino apareceu no palco com uma camisa branca e gravata, ombros retos e olhar decidido. Eu disse à minha esposa, quem é aquele com o sumo conselheiro? E ela disse, é aquele menino. O que disse que vai dar o seu melhor. Ele se levantou para dar seu discurso e tinha todo o livro de discursos empilhado no púlpito, além das escrituras, e começou a ler e deu um discurso incrível. Eu fiquei boquiaberto. Aquele menino era especial. Nós não fazemos recepções de boas-vindas em nossa igreja, mas eles fizeram um churrasco no quintal naquela noite de domingo. Fomos até a casa deles. Minha esposa participava dos programas para jovens e conhecia bem esse rapaz e o amava mesmo antes de sua missão. Ela sabia quem ele era, mas eu fiquei impressionado e eu disse, então, o que aconteceu? Eu me lembro de quem você era quando era adolescente e vejo o rapaz incrivelmente impressionante que você é hoje. E ele ficou todo tímido. O que mudou? E ele disse, bem, vou lhe dizer o que mudou. Música. Eu tinha um hobby na minha juventude. Eu ouvia um certo tipo de música que era muito sombria e nihilista e eu adorava. Eu tinha algo conectado aos meus ouvidos constantemente, alimentando isso no meu cérebro. E o maior choque da minha vida, a luta da minha vida, foi quando fui para o CTM. Eu não podia levar isso comigo. Eu estava sentado no CTM sem isso e comecei a sentir coisas que não sentia desde os 13 anos de idade, porque aquela música, ele diz, eu gastei todo o dinheiro que ganhei em todos os meus empregos de meio período
enquanto crescia com aquele tipo de música. Quando voltei para casa da missão, depois que descobri o espírito não conseguia me satisfazer, eu realmente me esforcei muito para tentar recuperar o tempo perdido. Mas cheguei em casa e a primeira coisa que fiz foi carregar todas aquelas músicas. Desta vez as músicas estavam em fitas cassete, DVDs e outras coisas. E ele disse que colocou tudo em um saco de lixo preto. Amarrou o saco, porque era para muita coisa. E levou até o Days Market, onde jogou no lixo atrás do mercado. Todo o dinheiro que ganhei na vida estava naqueles sacos. E eu simplesmente joguei fora. E eu disse, bem, parece que ele poderia ter vendido e pelo menos recuperado alguma coisa. Então ele ficou muito irritado, gritou comigo e disse, não, aquelas músicas roubaram minha infância. Eu não sujeitaria ninguém ao que estava naqueles sacos. Precisamos fazer coisas que atraiam o espírito. Precisamos evitar coisas que repelem o espírito e o mundo. Precisamos ser seletivos com o que colocamos em nossas cabeças. Sim. Acontece tão gradualmente. Eu gostaria de não ser assim, gostaria de ser mais como vocês dois, mas ocasionalmente escolhemos uma série na Netflix ou algo assim assistimos, e depois de 1 ou 2 temporadas, de repente, estamos assistindo a coisas que nunca teríamos começado a assistir. Mas isso aconteceu tão gradualmente que é quase como o escurecimento de uma luz tão lento que você nem percebe que ela está escurecendo. Você já percebeu que a verdadeira decadência moral só ocorre por volta do 3º episódio da série? Sim, sim. Então você fica meio viciado, você meio que se apaixona por esses personagens e fica interessado em saber para onde eles vão, e então eles começam a fazer coisas que você está disposto a tolerar porque agora você os ama e não há nada de diabólico nisso, não é? Sim, provavelmente não deveria rir disso, mas eu tinha uma aluna há muito tempo, quando ainda estava no seminário, e estávamos conversando sobre música. Ela disse que quando começou a ouvir um tipo de música muito pesada e sombria, sentia-se muito mal com isso, mas continuou ouvindo. E com o tempo, esse sentimento desapareceu. Pensei nisso esta manhã. Lembram-se do filme A Princesa Prometida, em que eles fazem um pequeno concurso de inteligência e trocam os copos entre si e há veneno nos copos? No final, descobre-se que o rapaz da Princesa Prometida tinha tomado iucaína em pequenas doses até acumular uma quantidade suficiente. A história da iucaína em pó, da Princesa Prometida, é uma analogia falsa. Podemos deixar isso claro? Tomar veneno ou algo maligno em pequenas doses não te torna mais forte. Isso te mata, isso te envenena, te mata. Desenvolver tolerância a coisas impuras só te torna impuro. Sim, é envenenado gradualmente, John. Eu sei que você adora essa história. Eu estava pensando que isso é a malíquias. Isso é descer um pouquinho da sua montanha. Se você não descer, eu subirei e direi, desça um pouquinho. O que eu adoro dizer sobre essa história, Mormon, o incrível resumidor do registro, poderia ter dito que o servo de Amalíquias matou Lahonte, factualmente correto. Mas, em vez disso, ele disse que ele o envenenou gradualmente. Se eu vier até você com uma faca, um dardo, uma lança ou uma cimitarra, você sabe qual é a minha intenção. Mas se eu vier até você com uma bebida refrescante, posso envenená-lo aos poucos e você nem vai perceber o que está acontecendo. E isso é o que é tão louco nessa história. Obrigado por esse detalhe extra, Mormon, que ele o envenenou. Ele não sabia o que estava acontecendo porque foi aos poucos. Sim, nem foi ele. Foram os seus servos. Ele chamou os seus servos. Sim, porque você acha que ainda está no comando. Você acha que está no controle. Quero dizer, tudo isso faz parte da história. Fique aqui na sua tenda de comandante-chefe, Lahonte, e nós lhe traremos outra bebida refrescante. John, tanto você quanto eu pensamos frequentemente nas pessoas que estão ouvindo e que estão tristes, desesperadas, que estão sofrendo. Se temos um ouvinte sentado à mesa da cozinha, pensando, como vou conseguir? Acho que esta sessão diz que, por mais difícil que seja, você precisa encher sua vida de luz e verdade onde quer que você as encontre. Realmente, como disse o presidente Land, você precisa evitar até mesmo as menores doses de escuridão. Esse esforço para ser aplicado, que tem as músicas para jovens que a igreja compõe todos os anos. Sim, toda a biblioteca cheia de coisas boas. Está tudo no aparelho. Sim, acho que foi um dos meus alunos que estava com dificuldades. Ele perguntou, o que você acha que eu devo fazer? Eu respondi, quero que você faça o seguinte. Quero que você encontre todos os discursos que o Elder Holland já fez e ouça um por dia. Provavelmente tem uns 50, talvez 60. Basta ouvir um discurso da Conferência Geral ou de um dos seus oradores favoritos, o presidente Eyring. Você pode ouvir um discurso do presidente Eyring todos os dias. Com o tempo, você vai ver que eles vão sair dessa escuridão.
Sim, há alguns anos alguém da igreja em nosso departamento entrou em contato com o presidente Nelson e disse: vimos que seu próximo discurso na conferência será o 100º. Isso é uma marca que poucas pessoas alcançam. Talvez devêssemos fazer algo a respeito. Ele respondeu: não, são apenas 98, porque 2 dos discursos que vocês estão contando foram proferidos em fóruns que não foram conferências gerais. Portanto, eles não contam. Mas ele sabia. Ele sabia. Uau! Sabe, ele doou 100. Imagina que o Elder Holland provavelmente tenha doado algo parecido com isso, não é? Sim, contando as devocionais da Universidade Brigham Young, do ouvir uma palestra de Steve Land na Conferência Geral. Há algumas delas. Vá ouvir esses discursos da Universidade Brigham Young. Coloque uma boa música, desligue a TV. Parece que todas as noites assistimos a programas de assassinatos, certo? Tipo, as crianças estão na cama, vamos sentar e assistir a programas de assassinatos. E aposto que eles descobrem, como descobriram ontem à noite, certo? É como se nos acostumássemos com isso. Nos acostumamos a assistir a programas violentos e, de repente, nos perguntamos por que não estamos sentindo a luz. Bem, você sabe, alguns têm isso, outros não. Eu nasci com isso. Tive que me acostumar. Sim. Então, às vezes, você tem que ir para Mayberry. Sim. Mas, Hank, acho que algumas pessoas imediatamente rejeitam a ideia. Acho que a ideia de equilíbrio. Acho que há uma maneira certa de pensar sobre equilíbrio. Há uma maneira realmente estranha e errada de pensar sobre equilíbrio. Você sabe, eu preciso ter o mal suficiente para que, você sabe, eu não acho que seja isso que equilíbrio significa. Uma das coisas interessantes com as quais podemos ficar na defensiva e dizer, bem, isso realmente não me ofende ou isso realmente não me incomoda, mas fiquei bastante incomodado quando estava lendo para o Vigor da Juventude e dizia: não participe de entretenimento que ofenda o Espírito Santo. Eu penso, não se trata do que me ofende, trata-se do que ofende o Espírito Santo. Porque fiz um convênio na mesa sacramental de que guardaria seus mandamentos para que pudesse sempre ter seu Espírito comigo. Essa é uma maneira diferente de pensar sobre o que ofende o Espírito Santo. Vocês são muito perspicazes. Estávamos falando anteriormente sobre inteligência, né? Mencionei que tenho um irmão que é físico com doutorado. Tenho um tio, irmão do meu pai, que deixou de frequentar a igreja quando era adolescente, né, durante a depressão, mas cresceu e se tornou médico. Eles moravam na costa leste e nós morávamos na costa oeste, por isso não víamos muito o tio Jack ao longo dos anos. Mais tarde na vida ele se tornou protestante e um bom homem e estava aprendendo sobre sua igreja, sobre a igreja Mormon, como ele a chamava, né? Um dia ele escreveu uma carta para meu irmão e disse: Mark, nós não nos conhecíamos bem, ele realmente viveu sua vida longe daqui. Mas ele diz: parabéns pelo seu diploma e por tudo o que você está fazendo, pela sua educação. Ele disse: ocorre-me que você e eu somos as pessoas mais instruídas da nossa genealogia, portanto, cabe a nós ajudar os outros membros da nossa família a não serem vítimas do ridículo anti-intelectual e incompreensível do livro de Mormon. Mas aposto que se trabalharmos juntos nisso, podemos convencer todos. Meu irmão, é claro que é um ex-missionário e membro ativo da igreja, escreveu uma carta de volta para ele dizendo: tio Jack, o que você deve saber sobre mim é que passei mais horas da minha vida ajoelhado, orando para entender o livro de Mormon, do que passei estudando física, e isso é a mais pura verdade de Deus. Mas para mim é um testemunho poderoso e inspirador. Sua história, presidente, se encaixa perfeitamente no 1 Coríntios 2. Aqui está o versículo 14. Paulo diz que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura para ele, nem pode compreendê-las, pois elas são discernidas espiritualmente. Percebi que aqueles de nós que amam o livro de Mormon e amam a igreja e passaram nosso tempo nela, a ideia de que alguém pode olhar para ela e não ver parece ultrajante para nós. Mas, por outro lado, a ideia de que alguém de fora olha e pensa: o fato de você passar seu tempo lá e ver sabedoria no livro de Mormon e então, na igreja, é loucura para eles. É um espectro fascinante. Acho que estava escrito na parede da sala de aula em que eu estava na minha juventude, em algum lugar, uma frase que dizia: leia os melhores livros primeiro, ou você não terá tempo para lê-los. O custo de oportunidade. Hank, você estava falando sobre o homem espiritual e o natural, que parecem não conseguir se comunicar.
Eu estava no serviço de impressão da Universidade Brigham Young há décadas, Hank. Havia um pôster na parede com um cara dançando em torno de uma linha férrea, parecendo estranho. E o pôster dizia que aqueles que dançavam eram considerados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Isso me lembra uma palestra da conferência sobre a música do Evangelho. Parece estranho, mas se você ouvir, é incrível. E como podemos ajudar as pessoas a ouvir, certo? Como você ajuda as pessoas a ouvir? Isso pode nos levar ao próximo tópico, quando falarmos sobre crianças. O Senhor diz no versículo 40, quero que criem seus filhos na luz e na verdade. Para mim, talvez eu esteja sendo muito simplista, mas mães e pais criam um ambiente onde há muita luz e verdade. Você não precisa forçar a luz e a verdade em alguém se simplesmente encher a casa com luz e verdade. Isso vai penetrar. Hank, é sempre uma boa ideia fazer uma viagem de carro, trancar as portas, colocar um CD do Hank Smith e ninguém pode sair. Sim. Porque você sabe que está dirigindo a 100 km por hora na rodovia e eles têm que ouvir. John, nós rimos, mas quantas vezes você e eu já ouvimos meu filho de 8 anos adormecer ao som da sua voz? No começo pensei, bem, isso não é tão bom. Mas depois pensei comigo mesmo, quando alguém sente essa luz e essa verdade, é um lugar seguro, entende? Você pode tocar as escrituras ou as músicas da primária no aplicativo pela manhã, quando estiver se preparando para a escola. Você pode tocar Esforce-se para ser. Toque a música, encha sua casa de luz e verdade. Ele está dizendo isso aos membros da primeira presidência. São Frederick G. Williams, Sidney Rigdon, Joseph Smith, Newell K. Whitney, bispo da igreja. Criem seus filhos na luz e na verdade. Presidente. Não me lembro se já contei essa história, mas vocês dois conhecem Dallin Bales, que interpretou Hiram muitas vezes e vários outros papéis. Ele se levanta e canta Bring Him Home e emociona a plateia. É incrível. Eu tenho que me levantar e falar depois disso. Entramos no avião e eu pergunto a ele, o que você está fazendo? Está em turnê? Porque ele era o fantasma da ópera ou algo assim. Ele responde, não, estou dando aulas no seminário. E eu disse, como isso aconteceu? Ele disse, meu mentor me disse que, independentemente da sua intenção original, você acabará se tornando aquilo que o rodeia. Tive que interrompê-lo. Ei, repita isso. Você mencionou, Hank, aquela parábola da marinada. Essa é a história. Você pode lutar muito, mas, eventualmente, o princípio, a ideia, é que você se torna aquilo que o rodeia. Portanto, tenha cuidado com o que o rodeia. Então, vemos isso no versículo 40. Os missionários saem e passam o dia todo, todos os dias, estudando pela manhã e servindo durante o dia, aplicando o que aprenderam e se arrependendo todos os dias. Eles oram como Noé e se aproximam dos céus. Um missionário disse a um jornalista que o entrevistava que, quando se está em missão, parece que se pode ver para sempre. E é assim que eles são. Encontrei um missionário em um aeroporto em Amsterdã. Eu estava indo para algum lugar e ele estava voltando para casa depois de sua missão na Inglaterra. Ele disse basicamente, presidente, posso lhe fazer uma pergunta? Eu aprendi muito, ganhei muito na minha missão. Como faço para não perder isso quando voltar para casa? Como faço para manter meu ímpeto aqui? Meu primeiro pensamento foi dizer, você é ótimo, continue fazendo o que está fazendo. Mas então a impressão que tive foi apenas olhar para ele e dizer, olhe para você, você quase brilha no escuro, você está tão cheio do Espírito, como você ficou assim? Foi a partir desse padrão de estudo, amor, comportamento cristão, oração e mais oração. Vá fazer isso, não dê ouvidos àqueles que, quando você chegar em casa, dirão, ok, bem-vindo de volta, agora você precisa tirar um tempo para relaxar, você ficou um pouco missionário demais, vá relaxar, nunca relaxe e você ficará bem. Seguimos nossos caminhos e não pensei mais nele até que estava escrevendo um discurso para uma conferência e então escrevi isso. Eu nem sabia o nome dele e nem tinha certeza de onde ele era. A conversa foi tão rápida, mas o que eu lembrava dele eram aqueles olhos, aquele comportamento cristão e a pergunta tão sincera. Então pensei, sabe de uma coisa? Um dia vou dar essa palestra em uma conferência geral em algum lugar do mundo e esse rapaz vai ouvir falar de si mesmo. Aposto que um dia vou encontrá-lo. E foi o que aconteceu. Alguns anos depois, eu estava atravessando o campus a caminho de uma conferência da FSUY, falando ao telefone, quando senti uma mão no meu ombro e ouvi, Presidente Lund. Eu disse, não, você é ele, não é? Ele disse, sim, era eu.
Desliguei o telefone e conversamos por 1 minuto. Ele disse, sim, na verdade, eu estava assistindo a conferência na casa da minha mãe e estava dirigindo para casa e passei em algum lugar e não cheguei a tempo para o início da próxima sessão. Então ouvi sua palestra no rádio do carro e soube que era você. Eu disse, que legal, como vai? Ele ficou em silêncio por um momento e disse, para ser sincero, vou lhe contar que tomei uma decisão quando ouvi essa palestra. Todos os sábados de manhã, ouço sua palestra e me pergunto, como estou indo? Ele está indo muito bem. Continue. Nossa, como você estava dizendo, Hank, faça algumas palestras e ouça-as. Sim, seja o que for, encha sua casa de luz. Ouça isso de Joseph Smith. Consideramos que Deus criou o homem e acrescentaríamos as mulheres com uma mente capaz de receber instrução e uma faculdade que pode ser ampliada na proporção da atenção e diligência dada à luz comunicada, do céu ao intelecto, e que quanto mais o homem se aproxima da perfeição, mais claras são suas visões e maiores são seus prazeres, até que ele tenha vencido os males de sua vida e perdido todo o desejo de pecar. E como os antigos, chega um ponto de fé em que é envolto no poder e na glória de seu Criador e é levado para morar com ele. Posso dizer-vos como é isso? Não acumulamos toda essa luz para ficarmos brilhantes. Acumulamos toda essa luz porque nos ajuda a viver melhor e a ser pessoas melhores. Tive esta pequena revelação de que uma das melhores maneiras de conhecer alguém é observar como se comporta num momento inesperado. Todos nós somos muito bons quando estamos sentados na igreja, mas quando você está lá fora e coisas difíceis acontecem, alguém se vira e bate na sua cabeça com uma tábua ou algo assim, e então nosso verdadeiro caráter se revela. Alguém te corta no trânsito e você sabe que seu verdadeiro caráter se revela. Bem, já contei essa história algumas vezes quando éramos líderes de missão na Geórgia. O presidente Nelson era então o Elder Nelson, membro do Quórum dos 12, veio visitar nossa missão em uma viagem missionária e ficou em nossa casa de missão. Estávamos um pouco nervosos com isso porque, bem, era Russell M. Nelson hospedado em nossa casa. Não queríamos que ele descobrisse que havia filhos dirigindo a missão que ele enviou para lá. Estávamos tentando mostrar nosso melhor. Ele chegou tarde da noite e na manhã seguinte, Colleen acordou muito cedo e preparou um café da manhã incrível. Uma jarra grande de suco de laranja com gelo picado e todos descemos para comer. Ele chega, senta-se e ficamos esperando. A nossa filha Kelsey, de 14 anos, está no andar de cima e está atrasada e ela não consegue encontrar algo. Finalmente, estamos um pouco impacientes. Temos um apóstolo à mesa e finalmente ouvimos ela descendo as escadas com passos pesados. Ela corre pela esquina e o tapete desliza sob seus pés e ela aparece, senta-se. E então ela diz, desculpem, não consegui encontrar meu scrunchie ou o que quer que seja. E então ela estende a mão para pegar as panquecas e isso acontece e o cotovelo dela bate naquele jarro de 2 litros de suco de laranja, cheio de gelo picado. E então o tempo desacelera enquanto vemos o jarro lentamente virar e esvaziar 2 litros direto no colo gelado de Russell Marion Nelson. Pessoal, Sim, quero dizer sim. O tempo parou naquele momento inesperado. Quem era o presidente Nelson, o Elder Nelson na época, ele se levantou e disse, bem, isso foi revigorante, volto já. E ele foi para outra sala para trocar de roupa. Todos nós ficamos sentados lá, olhando uns para os outros, pensando, agora, para qual igreja vamos ir? Porque, obviamente, não podemos aparecer com essa roupa nunca mais. Alguns minutos depois, ele se trocou e voltou para a sala e nós estávamos tentando pensar em um discurso de transição. Kelsey, entretanto, estava sentada lá, arrasada. Ele passou por nós, sentou-se na cadeira ao lado de Kelsey e disse, ao entrar, Kelsey, sinto muito. Esqueci, Kelsey. Enquanto estava lá dentro, lembrei que amanhã é seu aniversário e eu sabia disso e trouxe um presente de aniversário para você e ia lhe dar esta manhã no café da manhã, porque não vou estar aqui amanhã de manhã para o seu aniversário. Então, aqui está. Ele enfiou a mão no bolso, tirou uma nota de $2 e entregou a ela. Ele disse, não é nada demais, mas é só um simbolismo para dizer que estou pensando em você, que te amo e que espero que você tenha um feliz aniversário. Ele a abraçou, beijou-lhe a testa e disse, eu te amo e te vejo mais tarde. E foi embora. Agora, naquele momento inesperado, o que foi aquilo? Era o presidente Nelson cheio de luz. Em primeiro lugar, ele não perdeu a paciência. Foi apenas um momento de água fria no colo. Isso é ruim. Água fria. Suco de laranja é pior. Mas ele entra no quarto e fica claro para mim que ele está lá trocando de roupa e pensando,
Ah, aquela garotinha está morrendo 1000 mortes lá fora. Aposto que posso ajudar. Antes mesmo de secar, ele está lá ministrando a nossa querida filha e fazendo-a se sentir bem. Como você acha que nos sentimos em relação a Russell Marion Nelson? É isso que a luz faz. Ela espalha a luz por onde quer que você vá. Acho que foi C.S. Lewis, de quem o presidente Lunt falou antes, que disse que, se você acender a luz de repente em um quarto escuro, poderá descobrir ratos no porão. Estou parafraseando. Ele diz que a luz não produz os ratos, mas a rapidez com que ela acende mostra o que realmente está lá. Isso soa familiar, quero dizer. Eu disse uma vez para Robert Millett, acho que tenho ratos no meu porão em um evento que é repentino como isso, que mostra o que você realmente é. Que história ótima. Isso foi revigorante. Mas ainda melhor pensar. Não quero que ela se lembre disso apenas como algo que eu derramei e sair e redirecionar isso com um feliz aniversário. Meu Deus, isso é lindo. Que lembrança doce. Um homem muito bom. Sim. Tenho uma pergunta para vocês dois. O restante desta sessão parece indicar que esses homens, Frederick J. Williams, Sidney, Joseph e Newell K. Whitney, estão cumprindo seus chamados. Eles estão trabalhando e o Senhor lhes lembra que seu primeiro dever é seu lar. Ele diz isso a Frederick J. Williams. Há coisas que não estão certas em sua casa. Ele diz isso a Sidney. Põe a ordem em sua casa. Joseph. A mesma coisa. Newell K. Whitney. Seja mais diligente e preocupado com seu lar. Presidente, você teve vários chamados do sacerdócio na igreja e treinou muitos. Como alguém, não sei se a palavra certa é equilíbrio, mas como alguém ia não permitir que um chamado da igreja tome conta de sua vida e sua família seja negligenciada? Isso é algo que você já viu. Sim, é algo que eu também vivi. Acho fascinante que, no final desse discurso magistral sobre a natureza de Deus, o tempo e o plano de felicidade, ele passe para isso do versículo 41 até quase o 52. Ele está falando sobre famílias, e a princípio parece um pouco confuso, mas quando você pensa sobre isso tudo, se conecta, porque qual é o imperativo mais importante quando pensamos em comportamento cristão? Em acumular bondade, e assim por diante. Vamos vir como famílias ou não vamos vir? Essa é a doutrina. Achei isso interessante e uma das cópias que temos da seção 93 era a versão de Newell K. Whitney que ele levou para casa com ele. Aparentemente, no verso, ele escreveu uma revelação para Joseph, Sidney, Frederick e o próprio Newell por castigo e também relativa ao pai e ao filho. Para nós parece que esse pequeno castigo foi um apêndice. Ele ficou magoado com isso. Estava na mente dele. Sim, nós fomos repreendidos. E ao ler isso, presumo que devia haver algo acontecendo na vida deles. Pelo menos Joseph falou sobre isso. Eu nunca fiz nada realmente errado, mas eu pensava da mesma forma e fiz algumas coisas que ele deve ter se referido a algum desses comportamentos. Ao analisar cuidadosamente, parece que o que o Pai Celestial está criticando é a sua pergunta. Essa falta de equilíbrio, sim, você está fazendo o trabalho, mas está ignorando sua família. Você precisa ir para casa ensinar essas coisas à sua família. Era sobre equilíbrio na vida. Eles estavam fazendo muitas coisas boas, mas não estavam com a família. E quando eu era um novo bispo de uma ala de solteiros, de uma ala de estudantes, tive uma experiência incrível em que você entra no escritório e há uma lista de nomes na porta, as pessoas se inscrevem e entram. E esses jovens que querem desesperadamente viver uma vida melhor chegam e expõem as questões mais importantes de suas vidas, as coisas mais dolorosas e importantes de suas vidas. E o bispo senta e ouve. Eu sentava e ouvia e ficava um pouco apreensivo porque não sabia o que dizer a eles. Quando terminavam de explicar suas preocupações, eu descobria que não sabia o que dizer, que estava tendo impressões e dizia coisas a eles. Eu me sentia como um terceiro inocente nessa conversa entre esses bons membros da igreja e o Senhor. E isso continuava o dia todo e eu chegava em casa, a igreja terminava e eu corria para o escritório do bispo da sala de Sacramento e isso continuava até as 10 da noite porque era uma ala de estudantes e tínhamos muitas coisas acontecendo. Eu voltava para casa revigorado com a experiência espiritual que tinha tido durante todo o dia. E isso continuou por um tempo. Então, um dia, minha esposa me encontrou às 10 horas. Eu estava voltando para casa com uma sensação incrível. Ela disse: gostaria que você estivesse aqui para ouvir as conversas que
estão acontecendo em nossa casa enquanto você está fazendo isso. Como assim? Perguntei. Mas, bem, o que nossos filhos estão dizendo? Nossos filhos estão perguntando onde está o pai? Quando ele vai chegar? Com quem ele está falando? Ele vai voltar para casa hoje? E ela disse, acho que não é assim que você quer que seus filhos se lembrem de você. Então, mudamos as coisas e comecei a voltar para casa depois da reunião sacramental e jantávamos juntos. Eu fazia uma pausa e comíamos mais tarde. E então comecei a fazer coisas nas noites de quarta-feira para que isso funcionasse. E isso fez uma enorme diferença. Quero dizer, as coisas que eu fazia eram muito valiosas e importantes. Não que eu estivesse fazendo isso, mas para eu estava presente né, nessas coisas que eu negligenciava. Né? Eu era tudo isso. Tudo o que eles estavam sendo criticados, eu era isso. E eu posso entender como você pode imaginar a emoção da restauração acontecendo ao redor deles, como eles seriam chamados para isso. Estou muito feliz por ter uma esposa que me contou sobre isso. Em vez de ter isso mencionado em uma sessão de doutrina e convênios canonizado e publicado para o mundo. Estamos falando de 200 anos depois. Isso foi melhor. Em qualquer chamado na igreja, há coisas muito boas. Você pode permitir isso, pode continuar. Sempre há mais coisas que você pode fazer. É apropriado eu dizer que haverá um limite, que eu tenho esse tempo reservado para isso e depois vou ficar com minha família. Quando dizemos para você, ficar com sua família não significa ir para casa e assistir futebol enquanto sua família está em casa. Se você realmente vai para casa e ficar com sua família, então vá para casa e fique com sua família. Acho que essa é uma questão boa, melhor, ótima. Talvez seja diferente em cada situação. Agradeço a história do presidente Lund porque minha esposa me ajudou a ver coisas que eu não conseguia ver e me ajudou a encontrar esse equilíbrio. Assim como você, presidente, tivemos muitas conversas e fui chamado para ser bispo. Eu tinha 6 filhos dos 11 aos 2 anos. Há esposas que estão ouvindo e pensando, ele está salvando o mundo e eu adoro isso. Adoro que ele esteja salvando o mundo. Estamos perdendo aqui. Acho que o senhor sabe que isso é difícil. Adoro a maneira como ele apresenta isso. Né? Ele usa a palavra amigos. Aprendi a palavra 7 vezes em doutrina e convênios, e 2 dessas vezes estamos bem aqui. Eu vos chamei servos para o bem do mundo, e vós sois servos deles por minha causa. Portanto, digo-vos, meus amigos, deixem meu servo Sidney seguir sua jornada. Estes são meus amigos. Tive essa impressão ao pensar sobre isso quando Jesus estava na Terra em seu ministério mortal. Quem eram seus amigos? Aqueles apóstolos eram seus amigos e ele se via de tempos em tempos e regularmente tendo que dizer coisas difíceis para eles. Eu acho que era como, vocês sabem, às vezes vocês dizem, agora vocês sabem que eu amo vocês. Estou prestes a dizer algo difícil. Vocês estão prontos para ouvir algo difícil? E parece ser o que ele está fazendo aqui. Agora vocês sabem que são meus amigos, sabem que eu amo vocês. Vocês precisam cuidar melhor de suas famílias. Há uma doçura nisso que, se pudéssemos sentir o que eles devem ter sentido, o que seria ter o Salvador da humanidade dizer, vocês são meus amigos, isso é algo especial. Ouvi alguém dizer uma vez que quando alguém realmente sabe que você o ama, é quase impossível ofendê-lo. Você pode dizer coisas com ousadia diretamente, porque sabe que ele o ama. Como você disse, talvez seja por aí que ele está começando. Sabe, somos amigos porque se não fôssemos amigos, diríamos apenas, tudo bem. Mas se realmente amamos alguém, podemos estar dispostos a ter uma conversa mais difícil. Isso é justo? O Elder Packer costumava dizer às autoridades gerais, se você vê algo errado e não faz nada a respeito, está apenas sendo egoísta. É mais importante para você proteger seu pequeno relacionamento com essas pessoas do que ajudá-las a corrigir suas vidas. Gosto que você tenha mencionado isso, presidente, meus amigos. Ele diz isso em 45. Ele repete em 51. Quando estou servindo em meu chamado, seja com homens ou mulheres, mães ou pais, acho que preciso estar tão próximo do Senhor que, em meu chamado, eu possa ouvi-lo dizer, já basta, vá para casa. E às vezes, quando estou em casa, ele pode dizer, essa pessoa precisa de você, é hora de ir por ali. Porque é muito difícil para nós 3 dizer, é agora que você deve colocar isso em primeiro lugar. É aqui que você deve colocar isso em primeiro lugar. Você precisa estar perto o suficiente para que ele possa te orientar e te dizer onde você precisa estar.
Provavelmente é bom ter em mente essa citação, John. Você sabe de quem é. Ninguém no leito de morte diz: eu gostaria de ter passado mais tempo no trabalho. Ah, é uma afirmação relacionada a essa ideia. Que tragédia passar a vida inteira subindo a escada do sucesso apenas para descobrir que ela está encostada na parede errada. Então você fica pensando: em que parede estou encostado? Tudo bem, mas para ser justo, às vezes nos arrependemos de não ter passado mais tempo no escritório no dia do pagamento dos impostos. Sim. É aquele dia em que as contas chegam, há uma pressão enorme que nos leva a esses lugares. Porque você é um provedor que diz ali mesmo na proclamação que deve prover, presidir e proteger. É uma discussão interessante. Acho que você está certo em ter o Espírito Santo lhe dizendo que não, que você deve ir até lá e não tentar fazer uma declaração generalizada para todos. Mantenha o Espírito com você, quando for necessário, onde for necessário. Acho que seria uma boa adição ao seu estudo desta semana, na seção 93, ler Bom, Melhor, Ótimo, do presidente Oaks. Ouça este parágrafo. Ao escolher como passar o tempo em família, devemos ter cuidado para não esgotar nosso tempo disponível em coisas que são meramente boas e deixar pouco tempo para aquilo que é melhor ou ótimo. Um amigo levou sua jovem família em uma série de viagens de férias de verão, incluindo visitas a locais históricos memoráveis. No final do verão, ele perguntou ao filho adolescente qual dessas boas atividades de verão ele mais gostou. O pai aprendeu com a resposta, assim como aqueles a quem ele contou. O que eu mais gostei neste verão, respondeu o menino, foi a noite em que você e eu deitamos no gramado, olhamos as estrelas e conversamos. Atividades super legais em família podem ser boas para as crianças, mas nem sempre são melhores do que o tempo que passamos a sós com um pai amoroso. Uma das minhas lembranças favoritas do meu pai era quando ele construía caixas de som para o carro que eu comprei depois da missão na oficina. Serrar, medir e cortar. Não é estranho que seja isso, sabe? Nosso filho perdido, ele era uma criança tão ativa, sempre queria estar fazendo alguma coisa. Eu era aquele pai que tinha uma vida profissional muito ocupada. E muitas vezes você não sabe como essa janela se fecha rapidamente. E ela sempre se fecha mais rápido do que você imagina. Uma criança de 2 anos é apenas uma criança de 2 anos por 1 minuto. E então suas mãos escorregam das suas cada vez mais rápido quando você tenta segurá-las. É um assunto delicado para todos os nossos ouvintes que estão dizendo: estou tentando. Nós também. Nós também. Continue tentando. Continue tentando. Depois da minha missão, tive uma impressão muito forte. Uma das poucas vezes na minha vida em que discuti alguma instrução direta e real de que deveria alistar-me no exército, e foi o que fiz. Acabei por alistar-me no exército contra a minha mãe, que era a última coisa que queria fazer no mundo. Mas fui e fiz isso e me encontrei, sabe? Passei pelo treinamento básico de combate e fiz todo o treinamento e acabei na minha primeira estação permanente em Fort Stewart, em Geórgia, que é uma enorme base militar lá. Acho que são 42 quilômetros em todas as direções do pântano. É o lugar mais quente, úmido e pantanoso que existe. Tivemos uma pequena orientação quando chegamos e eles disseram: ok, a primeira coisa que vocês precisam ter cuidado é saber que todas as poças de água nesta base militar têm um morador. Cobras d'água e jacarés, não fiquem por aí. Havia mosquitos, insetos, barulhos à noite. Era um lugar e tanto. Eu era o escriturário de uma companhia de engenheiros de combate para ser engenheiro de combate. Os manuais do exército dizem que você precisa ter apenas uma característica: costas fortes. Esse era o único critério. Eu morava em um alojamento aberto com 20 beliches e 20 armários de parede em uma fileira, e uma grande sala aberta sem ar-condicionado, piso de concreto com algumas das pessoas mais loucas que já conheci. Eu cresci no norte da Califórnia com hippies e já tinha participado de missões, visto muita coisa, mas esses caras eram diferentes. Eram os caras mais profanos, hilários e durões que você poderia conhecer. E essa era a minha vida. Mas nas manhãs de domingo, eu acordava, meu amigo do posto vinha me buscar e nós dirigíamos cerca de 30 ou 40 quilômetros até Ludovich, na Geórgia. Quero dizer, pense agora, porque eu era um missionário retornado e porque acho que fazia parte do plano. Eu servi na presidência do Quórum de Elders e fui assistente do secretário da ala. Eu também era missionário de estaca e líder de missão da ala. E eu estava na presidência da escola dominical, tudo ao mesmo tempo, né? Então,
Eu tive 6 anos de experiência na igreja em um ano. Eu ia para a igreja de manhã cedo, provavelmente dava algumas aulas e depois era missionário de destaque. Então fazíamos um pequeno treinamento para os missionários da aula e saíamos para fazer trabalho missionário. Chegava em casa às 8, 9 ou 10 da noite. Morávamos em um pequeno prédio que ficava em uma área arborizada, em um canto do posto, e estava escuro, não havia iluminação ao redor. Havia apenas uma pequena laje de cimento de 2 metros por 2 metros e uma porta, né? Então você entrava e eu me lembro de várias vezes chegar àquela porta inundado pelo Espírito, depois de ter servido, feito coisas e sido recompensado da maneira que somos quando tentamos cuidar uns dos outros e colocar a mão na maçaneta para entrar e pensar, ok, estou voltando para o mundo agora. Eu abria a porta e entrava. Era como se fosse da porta para o meu beliche. Eu podia sentir o espírito se dissipar, porque o espírito não podia viver naquele ambiente. O vocabulário, a música e tudo o que acontecia, aquela diferença entre a luz e as trevas. A luz atrai a luz e as trevas atraem as trevas. Eram pessoas boas vivendo vidas muito ruins. Adorei um dia em que eles estavam saindo no sábado à noite e eu estava deitado na minha cama. Lembro-me de estar lendo uma biografia de Brigham Young no meio do caos, quando 2 desses caras vieram e disseram, Lund, vamos sair para beber, você deveria vir conosco. Por que você fica aqui o tempo todo? Você sabe? E eu não ficava muito tempo. Assim que eles iam embora, eu procurava algo para fazer, mas você deveria vir conosco. O que te faz pensar que você é melhor do que nós? Sim, por que você acha que é melhor do que nós? Eles estavam ficando um pouco agressivos. E, finalmente, tudo o que pude fazer foi respirar fundo e dizer, bem, é o seguinte, eu fiz promessas como a Deus e estou apenas fazendo o meu melhor para cumpri-las. Com isso, eles ficaram quietos e foram embora. Naquele momento não foi certo, mas mais tarde encontrei um desses caras. Ele era um afro-americano grandalhão da Louisiana, com vários dentes de ouro. Ele tinha uma personalidade forte, mas sinceramente importava para mim o que ele pensava de mim. Ele tinha carisma, mas era um cara selvagem. Eu estava saindo de um dos prédios e o encontrei. Ele disse, então, eu também costumava ir à igreja. Eu respondi, sério? Ele disse, sim, 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 eu fazia parte do coro e tudo mais. Eu também fiz essas promessas. A única diferença entre você e eu é que eu não cumpri as minhas. E ele se afastou solenemente. E eu pensei, bem, as pessoas também podem se sentir leves. Eu tinha voltado da missão e acabei entrando para o exército porque fui ao templo para ver se conseguia alguma orientação sobre o que deveria estudar. Eu estava na Universidade Brigham Young há um ano. Não era um bom aluno, então eu esperava conseguir alguma orientação. Então, orei. Devo ser geólogo? Eu queria ouvir minha mente, mas tive a impressão de que deveria entrar para o exército. Não fazia sentido. Então, alguns meses depois, me dirigi na Geórgia, no meio de um pântano. E isso não fazia sentido algum, né? Eu tinha um pequeno cartão na gaveta da minha mesa, no pequeno quarto onde trabalhava, que dizia, o que não nos mata, nos fortalece. Eu olhava para isso todos os dias e dizia, tudo bem, ainda não estou morto. Então, isso está funcionando. Está a funcionar. Então fui transferido para a Alemanha e olhando para trás consigo ver muitas coisas. 6 anos de experiência no serviço da igreja comprimidos em um ano. E lá eu era o líder do programa para jovens. Eles designam líderes para jovens adultos, solteiros, e ganhei muita experiência fazendo isso, conhecendo pessoas incríveis e fazendo mais coisas, né? Conheci minha esposa lá, o pai dela era funcionário civil do Departamento do Exército, e nos conhecemos na igreja lá. Eu não sabia que ela seria minha esposa, mas mais tarde, quando voltei para a Universidade Brigham Young, nos tornamos amigos e nos casamos. Eu poderia fazer uma longa lista de coisas importantes na minha vida. Coisas que tornariam minha vida muito menos rica e muito mais. Você sabe, se eu não tivesse ouvido aquele impulso, tenho certeza de que teria ficado bem. Sabe, minha vida teria sido boa, mas não teria sido assim. Quando o Pai Celestial nos inspira a fazer algo, especialmente se é algo que não queremos fazer, a única resposta adequada é oba. O Pai Celestial não tira nada de nós a menos que esteja disposto a substituir por algo melhor. Tanta coisa boa resultou disso. Só poderia ter acontecido porque eu fiz essa coisa que não fazia sentido algum na época em que a fiz. Mas eu tive uma impressão. O Pai Celestial é bom para nós. Se deixarmos, Ele será incrivelmente generoso conosco. Ele diz, meus amigos. Sim, Ele é meu amigo. Adorei o que você disse, presidente, como isso começa com as incríveis ideias teológicas dele e termina com a família. Quando Newell K. Whitney viu isso, ele disse, primeiro fui repreendido e depois tivemos essas outras ideias maravilhosas, mas essa sessão me lembra alguns parágrafos de um dos livros de Sherry Dew. Isso está em Deus, quer um povo poderoso. Ela disse que foi o poder da palavra que converteu um professor de uma universidade europeia. Quando os missionários bateram à sua porta,
Ela os convidou para entrar, apontou para seus vários diplomas de doutorado pendura-dos na parede, um dos quais era em teologia, e começou a conversar com os dois jovens que tinham uma fração do conhecimento que ela possuía. Mas ela aceitou o convite para ler o livro de Mórmon e, alguns meses depois, foi batizada. Ela disse aos que compareceram ao seu batismo que os missionários que a ensinaram eram maravilhosos, mas que não foram eles que a converteram. Desde que os conhecera, ela leu o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor, todos os escritos de James E. Talmage e vários outros volumes da doutrina da Igreja. Então ela disse algo mais ou menos assim: depois de anos estudando filosofia, peguei Doutrina e Convênios, li alguns versículos que responderam algumas das maiores perguntas de Aristóteles e Sócrates. Quando li esses versículos, chorei. Não diz, mas aposto que foi em 93. O que você acha? Ela concluiu: acho que vocês não sabem o que têm. O mundo está faminta pelo que vocês têm. Sou como uma pessoa faminta sendo levada a um banquete. E nessas 8 semanas e meia, pude me banquetear de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Que igreja incrível a que você pertence. Estou intrigado com o fato de João Batista aparecer de vez em quando ao longo de todo o texto. Como presidente dos rapazes, isso está em minha mente. John, já que você se chama John, poderíamos falar sobre João Batista? Você poderia ler alguns versículos aqui sobre o que sabemos sobre ele? Ok, começando no versículo 12. E eu, João, vi que ele não recebeu a plenitude no início, mas recebeu graça sobre graça. E isso se refere a Jesus, que não recebeu a plenitude no início, no versículo 13. Ele não recebeu a plenitude no início, mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. E assim ele foi chamado Filho de Deus porque não recebeu a plenitude no início. E eu, João, testifico que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba e pousou sobre ele. E veio uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado. E eu, João, testifico que ele recebeu a plenitude da glória do Pai e recebeu todo o poder tanto no céu como na terra. E a glória do Pai estava com ele, pois ele habitava nele. Uau! Recentemente estive em Harmony, Pensilvânia, com o Elder Neil L. Anderson para gravar uma transmissão da celebração do aniversário da Organização dos Rapazes. Tínhamos algumas ideias interessantes sobre como fazer isso. Mas quando chegamos ao Elder Anderson, que havia sido designado para nos ajudar, você sabe, para apoiar essa coisa, ele disse que não haveria nenhuma organização de rapazes se não fosse pela restauração do sacerdócio aarônico. A única razão pela qual temos um programa para rapazes é para formar melhores diáconos, mestres e sacerdotes. Era mais ou menos essa a atitude dele. Então ele disse, não vamos fazer essas outras coisas. Vamos pegar um avião e ir para Harmony. Vamos conversar com os rapazes da igreja sobre o que aconteceu lá. Vou-lhe dizer que, estando naquele lugar sagrado, entre os bordos ao lado de um apóstolo, enquanto ele prestava seu testemunho de que este relato de João Batista o descreve como tendo chegado em uma nuvem de luz. Esse ser de luz chegando em uma nuvem de luz, algo assim. Isso aconteceu bem aqui, bem perto de nós, em algum lugar. Isso não é uma fábula, não é uma história que contamos. João Batista, que batizou Salvador, veio e ensinou Joseph e Oliver sobre isso, e você consegue ouvi-lo dizer isso. Eu posso apenas compartilhar meu testemunho de que senti isso em meus ossos ali, naquele lugar, que ele fazia parte dessa história da restauração. O presidente Steve Owen, que eu substituí, como vocês sabem, ele era o ex-presidente dos rapazes. Seus conselheiros falaram sobre estar com o Elder Eyring uma vez, e o Elder Eyring entrou no escritório e disse, acabei de ler sobre João Batista esta manhã. E então ele disse algo realmente interessante. Ele disse, vocês sabem, nos referimos aos jovens da igreja como sendo a geração emergente. Nunca gostei muito desse termo, porque não entendo o que significa. O que significa a geração emergente? Ele disse, estive lendo sobre João Batista. Sinto que deveríamos nos referir a eles como a geração preparatória, no sentido de que João Batista foi um preparador do caminho. Na verdade, é isso que eles são chamados a fazer. Eu sou um filho amado de Deus e ele tem uma obra para eu realizar. Vou ajudar a preparar o mundo para o retorno do Salvador, diz o tema dos rapazes, e o tema das moças é muito parecido. Vou ajudar a preparar o mundo para o retorno do Salvador. João Batista foi o restaurador e também um modelo a ser seguido de muitas maneiras. Quem devemos ser? Somos preparadores do caminho. Presidente Lund, muito obrigado por estar aqui. E em uma nota pessoal, nos últimos 5 anos, tive 4 dos seus jovens no programa para jovens em minha casa. Você os abençoou imensamente e eles nem sabem disso.
É uma daquelas coisas que eles talvez vejam você no aeroporto e não saibam que aquele homem orou por eles, pensou neles e os serviu. Acho isso lindo. Obrigado a ambos por terem vindo ao programa hoje e por terem dedicado esses últimos 5 anos. Você e sua família. Hank, John, muito obrigado. Foi uma alegria. Adoramos ter vocês aqui. Seja qual for a próxima designação da igreja para vocês, talvez eles deixem vocês ficarem com a sua favorita. Em nossa igreja. Hoje você é bispo e amanhã será líder da creche. Sim, estamos animados para continuar servindo. É um grande reino. Queremos fazer parte dele. Sim, não há aposentadoria, não creio que exista em todo o plano. Sim, obrigado, presidente. Que alegria foi isso. Tive a incrível oportunidade de servir com o presidente Lund e alguns outros homens maravilhosos no Conselho Consultivo dos Rapazes, e eu ficava sentado lá pensando, o que estou fazendo aqui? Tenho um testemunho de que nosso presidente-geral dos Rapazes foi chamado por Deus. Anotei rapidamente algumas das coisas que você disse e fui abençoado pelo belo espírito que reinava naquela sala tantas vezes. Você está certo, Hank. Orações pelos rapazes, seus líderes e bispos em todo o mundo. Foi emocionante estar lá. Então, obrigado pessoalmente, presidente. Aquele Conselho Consultivo Geral dos Rapazes foi algo histórico por natureza. Você foi chamado para ser membro do Conselho Geral dos Rapazes. O presidente Nelson usa palavras com grande precisão e logo após sermos chamados, ele comentou que um conselho é um órgão decisório e que este não é um órgão decisório. São conselheiros que vêm para aconselhar e é um grupo de reflexão, é um grupo de especialistas e um aparato de ensino, mas não é um conselho. Então ele mudou o nome, o que ele faria. Mas você serviu em ambos, né? O Comitê Consultivo Geral fez algumas coisas históricas. A igreja, em geral, não vai necessariamente apreciar isso, mas as tecnologias que surgiram com a Covid, as tecnologias de reuniões virtuais do Zoom, nos permitiram começar a fazer alguns treinamentos que não podíamos fazer antes. E temos permissões e John e seus colegas descobriram como treinar os novos presidentes de jovens destaca em todo o mundo para que, quando alguém fosse chamado, não estivesse apenas aprendendo com o cara antes dele que também não sabia o que estava fazendo porque não foi treinado, que foi treinado por alguém que não foi treinado. Mas, quando fossem chamados, recebemos uma lista impressa de quem foi chamado para um cargo de jovem da estaca este ano, em muitas áreas em todo o mundo. E então organizávamos o treinamento com eles e John e seus colegas realmente lhes davam treinamento em tempo real, com feedback real, onde eles podiam conversar, trocar ideias e tirar dúvidas. Tudo isso culminou na última série que passamos. A última área que conseguimos passar foi voltar à missão de John. Ele estava treinando pessoas nas áreas onde ele serviu como missionário. Houve alguns milagres envolvidos nisso. Você teve algumas conversas bastante comoventes, não foi? Eu vi o sobrenome Cassanello e ele escreveu no chat que você e meu pai eram companheiros. Aquela sensação de que o círculo se fechou, sabe? Sim, foi incrível. Que emoção, que coisa bonita. É apenas uma das maneiras pelas quais o Senhor está usando as tecnologias modernas para promover a causa em todo o mundo. A partir de Salt Lake City, quando temos esses professores incríveis que podem entrar e ensinar tanto em tão pouco tempo. Sim. Mesmo que fosse sempre no meio da noite. Ele às vezes me dizia, hoje tenho que acordar um pouco mais cedo. Sim. Sim. Isso foi incrível. Eu faria isso de novo. Bem, presidente, foi um prazer ter você aqui, John. Enquanto eu estava olhando esta sessão, percebi que isso é parte do nosso objetivo com o programa, não é? Adicionar um pouco de graça à vida das pessoas, linha após linha. Apenas um pouco, e eu adoro que tenhamos mencionado isso, linha após linha. Não é uma luz que surge de repente. Como disse o Elder Bednar, é um pouco como o nascer do sol, que é lento, mas traz um pouco de luz a cada dia. E pelo fato de fazermos parte disso, esperamos que nosso programa traga um pouco dessa luz e verdade. Está funcionando. Sinto-me um pouco mais leve e mais alegre sempre que estou perto de vocês, sempre que sintonizo o programa. Obrigado por tudo o que fazem, de coração. Bem, nós adoramos. Com isso, queremos agradecer ao presidente Steve Lund por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e em cada episódio, lembramos do nosso fundador. Ele era cheio de luz. Lembro-me do grande sorriso radiante e brilhante de Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Temos mais de Follow Him. O que o presidente Sorensen disse sobre a igreja em doutrina e convênios no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português
ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. É followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Iride Gonzalez e Annabelle Sorensen.